Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Olá. Oi, Elis. Boa noite, Denilson, Rafael. Boa noite, Nath, Franklin. Todo mundo bem-vindo. Vamos começar a nossa festa antecipada do Malbec World Day. Esperar o Candy entrar. Ellen, boa noite. Du, Vale das Colinas, todo mundo. Manuela. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Kelly Bergamo, sou educadora na The Wine School Brasil e hoje vou conduzir a live aqui junto com o Ken Silvério, que acabou de entrar, que é da Catena Zapata, e vamos falar um pouquinho sobre toda a história da Malbec na Argentina e o legado da Catena Zapata para essa casta, para a construção dessa história. Oi, Wedia, boa noite. Hello, Olá, tudo tudo bom? bom? Tudo ótimo. Tudo, tudo ótimo. Bem-vindo, Ken. Que bom que deu Thank certo you, o nosso encontro. graças a Deus. A Vamos lá, o gente pessoal tá tava entrando. devendo, Kelly. A gente tava devendo. Verdade, é verdade. Bom, Ken, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou só apresentar a escola. Ah, o meu tá aqui também. Eu tô aprendendo, tô aprendendo, tô aprendendo. Eu vou apresentar a escola e depois eu te apresento também, a gente vai conversando um pouquinho. Pessoal, para quem não conhece, a The Wine School Brasil foi a primeira provedora dos cursos W7 no Brasil. Desde 2004 oferece essa certificação, oferece também os cursos do French Wine Scholar, que pertencem à organização Wine Scholar Guild, curso de certificação em Jerez e agora curso de certificação em Porto também. A gente faz parte desde o ano passado de um grupo chamado VSX, especializado em enotrips, em roteiros exclusivos, também em eventos corporativos dedicados aos vinhos e aos destilados. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nosso site é www.thewineschool.com.br e lá a gente tem a agenda dos nossos cursos já a partir do mês de junho, quando a gente espera que já esteja tudo no seu devido lugar. Bom, eu já me apresentei antes do Ken chegar, eu sou a Kelly, conheço o Candy há alguns anos, estudamos juntos. Temos várias histórias. O Anderson, aí Anderson não pode contar as histórias proibidas. Falar, não sabe. Tá bom. Meu grande amigo, um cara, um profissional super requisitado, já trabalhou em vários lugares, já trabalhou com a Moe, já trabalhou lá Apostoli e desde o ano passado que marca de specialist da Catena Zapata para as Américas, né, Ken? Explica mais um pouquinho aí qual é o teu trabalho. Muito E obrigado, bem-vindo. Kelly. Uma grande amiga, parceira, irmãozinha. Minha irmãozinha loira. A única irmãzinha loira que eu tenho. Para mim, um super prazer que a gente estava há muitos anos tentando fazer uma coisa presencial no Brasil, na verdade. Exato. Mas, por questões logísticas, a gente não fez, acabou fazendo agora digital. Mas, ainda bem. Eu trabalho no time internacional da Catena mesmo, na parte comercial. Eu cuido dos mercados-chave da Catena na América Latina. Nós temos uma equipe grande na América Latina, temos pessoas na Argentina, no Uruguai, eu moro aqui na Colômbia, em Bogotá. E morei no Brasil uns 4 anos quase, por isso que eu sempre falo que eu me acho brasileiro, porque eu adoro de paixão São Paulo, principalmente. Mas, embora eu rodei todo o Brasil, mas gosto muito de São Paulo. E estudei vinho no Brasil, na Wine School com a Kelly. A gente foi companheiro de estudo, passamos muito perrengue junto com a Passando. Kelly Test, muito. Acho que foi no 2016, a gente fez nível 3 Sim, junto, né? sim, sim. E mesmo com a Wine School, eu fiz nível 2 e 1 no Chile, quando eu morei no Chile. Uhum. Na época, né, elas estavam lá. E é isso. Eu sou da República Dominicana, do Caribe. Passei um pouco de tempo nos Estados Unidos, mas principalmente born and raised na República Dominicana. E é isso aqui. Hoje vamos experimentar um pouquinho de vinho junto e bater um papo legal. Isso aí.
Bom, essa live faz parte do início das comemorações da Malbec World Day, que é uma data que foi instituída pela Wines of Argentina há alguns anos. 17 de abril é a data de fundação da Escola de Agronomia da Argentina, que impactou muito a indústria vitivinícola do país e por isso foi escolhida para ilustrar, como é que fala? Para festejar a Malbec, que é a casta mais emblemática do país. E não dá para falar de Malbec sem falar em Catena Zapata. Sem dúvida é a marca mais prestigiada do país, é a precursora do sucesso dessa casta e abriu caminhos para o crescimento da indústria argentina. Eu, Kendi, queria saber um pouquinho a história da Catena. Acho que todo mundo aqui já tomou Pode fazer a pergunta, Anderson. Já tomou um vinho da Catena na vida? É impossível. Eu devo ter tomado vários containers, porque quando eu comecei a tomar vinho, eu tomava só Malbec também. Então, eu tomei muito vinho da Catena. E, enfim, queria que você contasse um pouquinho dessa história, desse pioneirismo, de qualidade, de como isso se desenvolveu na Argentina nas mãos de Nicolás Catena. Então, tem duas histórias que são bem fascinantes. Por um lado, você tem a história da família Catena e sua produção de vinho e tal. Por outro lado, você tem a história da Malbec, que também é bem legal. É até parecida, no caso. Na história da Catena, começa a finais dos 1800, quando Nicola Catena sai do centro da Itália, né, a região de Marche, sai para Mendoza. Ele tinha um amigo da sua família que estava lá, ele precisava sair de lá, tinha um monte de irmãos lá na Itália, não estava dando certo, saiu. Começou a fazer vinho em 1902 e ele foi perto do rio Tunuyán. Começou a fazer Malbec, fazer Bonarda também, que era uma uva que na época era pensado que a origem era italiana, depois ficaram sabendo que a origem é francês, mas tudo bem. Uhum. E o jeito dele fazer vinho era bem modesto na época, até o filho dele nascer e virar uns 18 anos, que o filho dele era Domingo Vicente, por isso aquele famoso vinho DV Catena. Uhum. Era um menino que aos 18 anos, ele era um master blender. O grande lance dele, a grande habilidade daquele menino, era fazer mesclas, ensamblagens de vinho. E ele foi que começou a ver aquilo que estava acontecendo em Buenos Aires, que na época era o Paris da América do Sul, e ele tinha um jeito muito de business. Então ele falou, meu, por aqui que é. Então ele começou a fazer blend, botar naqueles carvalhos grandes, levar para Buenos Aires, na ferroviária, né, que já estava construída. E aí os caras tinham aqueles fraccionadores, né, que compravam dele o vinho fraccionado, engarrafavam na hora e levavam, né. E foi Domingo Vicente que criou o nome Catena, pelo menos domesticamente. O cara era hiper mega visionário e bom de paladar. Aí nasceu o filho de Domingo, que é Nicolás Catena, que tem ainda um caráter diferente do Domingo. O Nicolás, um pouco mais introvertido, mais intelectual, tem muita influência da sua mãe, Angélica, que era uma formadora, diretora da escola onde ele estudou. E era uma mulher que, só para você ter uma ideia do caráter da Angélica Zapata, as histórias que a Laura faz é para arrepiar. Ela fala assim, Kendi, ela chegava na escola e tinha um filhinho, um menino que não chegou na escola, ela saía da escola, ia na casa dos pais, pegava o menino e levava para a escola. Era aquele jeito de mulher. Uhum. E no caso, tinha alguns pais que não podiam pagar a escola para os meninos. O que ela fazia? Na época, a menina podia trabalhar, né? Aí ela falava assim, beleza, eu vou te empregar, vou pagar um salário para você, você vai limpar a escola, menino, 12, 13 anos. Esse dinheiro você vai dar para seu pai, e dali ele vai pegar uma parte para pagar a tua escola, a tua educação, que a educação é primeiro, fundamental, e sobra uma caixinha para casa. Daquele jeito era a Angélica. Tanto assim que o Nicolás virou um intelectual por Angélica. Quando ele falou para ela que ele queria estudar física, ela falou, você tem que ganhar um prêmio Nobel. Então ela era muito, fazia aquela, Exigente. era sua primeira fã, era muito exigente. Infelizmente ela morre quando ele era bem jovem, ele tinha 18 anos. Ela infelizmente morre num acidente de trânsito, mas já tinha aquele semente plantado no Nicolás, ele já tinha um norte muito claro. Aí o que acontece? Nicolás queria fazer vinho de grande nível. Ele sempre falou que não queria entrar no mundo do vinho, mas depois da morte da sua mãe, ele acabou se envolvendo, porque ele teve que tomar conta da família, entre outras coisas. E aí aquele bichinho do vinho mordeu ela e já era. Então, tem muitas histórias que falam daquelas dificuldades que teve Nicolás,
em conseguir o nível do vinho que ele queria, que era vinho bordolês. E é muito difícil com as condições climáticas da Mendoza, que tem nada a ver com as condições climáticas de Bordeaux. E essa ideia dele de transformar essa produção da família também nasceu depois de um contato com Robert Mondavi, né? Mondavi foi chave para ela. E sabe uma coisa que ele fala? Ele fala assim, cara, eu não entendo, porque ele também fez acercamento com produtores franceses, mas ninguém queria falar o que estava fazendo. Ninguém mostrava. Francês um pouquinho mais, aquele... Como fala? Reservado. É, um pouco mais reservado, aqueles ciúmes. Não, não vou te falar o que eu estou fazendo. O Mondavi falou, você quer saber? Vem ver. E ele abriu as portas. Então, para Nicolás, Mondavi foi aquele momento, ele falou, nossa, é isso. Então, ele voltou na vinícola e trocou desde tipo de barrica, o protocolo de uso de barrica que ele estava usando, mais na área técnica. Mas foi depois, quando ele teve aquele contato com os Lurton, que ele resolveu mudar um vinho que parecia um vinho de clima quente, que é, porque Mendoza é deserto, e ele foi procurar naquela altura para achar aquela fineza, aquela acidez alta, aquela coisa que equilibrar. Lá embaixo ele não ia encontrar, não ia achar. Então foi foi o pioneiro, na verdade. Foi o primeiro na Argentina que levou o vinho num nível de, estamos falando, 5.000 pés de altura, ou seja, uns 1.400 metros por cima do nível do mar. Sim, e tem algumas histórias também que ele organizou os produtores pequenos nesse sentido, né? Ele não foi sozinho nisso tudo, ele também foi incentivando todos a buscarem essa excelência, né? Mudar como um todo o vinho argentino. Mudar a mentalidade, que era muito difícil, Exato. né? Infelizmente, muitos deles, como fala em português, tiraram sarro dele, falando, Nicolás, lá em cima o Malbec não vai amadurecer, não é possível. Malbec pele grossa, ele precisa muito sol, precisa muito quente, ele precisa estar aqui embaixo, lá em cima não vai dar. Só que ela tinha um fator que nem ela estava mesmo percebendo na época, que era que a maior altura ele ia ter maior intensidade do sol. Eles fizeram umas provas anos depois, fizeram umas provas científicas com a chegada da Laura Catena, que é doutora, e fizeram plantações a 500 metros por cima do nível do mar e a 1.000 metros. E a intensidade solar era quase igual, a curva era assim, igualzinha. Na hora que você passa de 1.100, 1.150, 1.200, a curva da intensidade solar é um negócio absurdo. 30% a mais. 30% a mais. Só com aquela. Então, foi muito teste, mas isso aconteceu faz 20 anos. E o Nicolás está vinho há anos, né? E vale dizer que o Nicolás não é enólogo, né? Ele é economista, né? Economista, ele estudou na Columbia, Nova York. Fez um estágio na Berkeley, na Califórnia. Ia muito visitar a Califórnia, porque 2 de seus filhos estudaram lá, né? Ernesto e Laura. Laura até mora entre Estados Unidos e Mendoza, São Francisco especificamente. E lá ela, meio que part-time, continua fazendo medicina, né? Como fala em português? No hospital. E Ernesto mora lá também, igual, metade. Então, na época... desculpa, Kelly, pode falar. Não, pode continuar o raciocínio. A última cosita, que a pequena Adriana, que eu não tinha te falado, a Adriana, na época que Ernesto e Laura estavam estudando lá na Califórnia, a Adriana estava em casa ainda, que a Adriana é a menorzinha, né, a mais nova. Então, quando ele achou aquele lugar onde hoje nós temos nossos melhores e mais altos vinhedos, que é lá em Gualtallarí, Pungato, ele chamou ele de Adriana, porque a Adriana foi que acompanhou ele naquela travessia. E entendi. para nós isso tem muito significado. Ela foi aquela acompanhante fiel e aquela luz que levou ele até o final e nombrou o vinhedo de Adriana. Muito bacana. E nessa época, a Malbec era predominante nos cultivares deles, ou eles já tinham bastante Cabernet também? Já era, porque estamos falando de vinhedo Adriana faz, 20 e poucos anos. 92, se não me engano. Então, já Malbec era uma realidade, porque bem lá atrás, 1800 cedo, o Malbec era mais usado para misturar, para ensamblagem, não tinha um rol tão protagônico, né? Tinha muito vinho naquela época, uma época que tinha muito vinho, aquela cereja, aquela criolla,
muito aquele vinho de garrafão, que era meio, que era um consumo, meu, Alejandro falou para mim outro dia, falou, Kendi, na época o consumo de vinho per capita era 94 litros per capita, de vinho argentino. 94, Kelly. A gente tá no mundo do vinho e tá perto dos 80. Imagina os caras bebendo 94 litros de vinho e tal. Era muito garrafão, era muita qualidade à toa. Mas ainda assim, eu acho que o objetivo da Argentina, não só da catena, da Argentina como tal, da procura pela qualidade, foi mais cedo que muitos outros países do Novo Mundo. Porque na época, 1850, o governador trouxe o Miguel Puget da França para trazer as uvas que melhor se adaptassem. Olha o cara falando no 1850 de a uva que melhor se adaptasse. Meu, na época era para falar, cara, pega uns bagulho aí, traz, joga aí, vamos ver o que dá. Não. A que melhor se adapte. Porque o cara já estava na procura da qualidade. Por isso a Argentina, sendo Novo Mundo e sendo América do Sul, não sofre tanto daquela comoditização do vinho, como acontece com outros produtores do Novo Mundo, que tem que brigar com os caras que querem volume sobre qualidade. Então, acho que muito dicionário dos caras na época, muito, como país, né? E a Malbec, a primeira Malbec em varietal foi só em 94 da Catena, tô certa? E, na verdade, não, eles já tinham antes. Já tinha. 91 e 92, o foco era Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Mas era estratégico. O que acontece? No mercado local, eles já faziam Malbec. O mesmo Domingo Vicente, ele fazia seu grande blend, que ele chamou de tinto histórico, que era Malbec, Bonarda e Petit Verdot. Em alguma época, acho que também botou Malbec, Bonarda e Criolla. Mas já a gente tinha os Malbecs só para consumo doméstico, e só até que o Nicolás, depois que ele estudou economia e veio com a cabeça grandona assim, aí foi que ele mudou aquela coisa do fracionamento. Então já eles vendiam Malbec, mas de um jeito bem informal, se você pode dizer. Sim. Agora, o que fala o Nicolás? Se eu quero fazer que a Argentina vire uma realidade no mundo do vinho, eu não posso falar para o mercado internacional Malbec. Não posso. Por quê? Porque ninguém tem referência do Malbec. Sim. Tem umas 1000 hectares no Cahors, talvez não tem mais no mundo, não dá para comparar. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia, e ninguém conhecia Mendoza também não. Então o mercado referente de consumo de vinho no mundo, até hoje, é Estados Unidos. O que bebe Estados Unidos? Cabernet Chardonnay. O que produz Napa? Cabernet Chardonnay. Então o cara falou, vou aproveitar que Cabernet é a minha uva preferida, e Chardonnay é a uva preferida da Helena, a sua mulher, e vamos entrar com Cabernet Chardonnay e Malbec que entra depois. E foi naquela degustação às cegas no ano 94 ou 5, quero falar, lá em Nova York, da Wine Spectator, que o Malbec foi descoberto. Nossa, que legal, Catena Malbec. Mas o cara já tinha 4 anos trabalhando com Cabernet e com Chardonnay nos Estados Unidos. A informação que eu até imaginei que fosse o primeiro rótulo envasado exclusivamente de Malbec por conta dessa prova mesmo de 94. E houve replante de vinhedos nessa época para restabelecer esse estilo também na área mais baixa de Mendoza ou não? Houve a plantação nas áreas mais altas, mas ele também reorganizou a parte de viticultura. Como é que funcionou isso na empresa? Então, primeiro uma nota aí no que você falou, é engraçado. Um dos primeiros vinhos da Nicolás foi o San Felicien Cabernet Sauvignon. Bem antes dos 90, estamos falando 1960, um negócio assim. Nossa. Cabernet, 100%, um vinho que tem 1 milhão de anos. Mas, porque ele tinha mesmo aquela ideia de Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. E depois de conhecer o Mondavi, cara, e falar de Cabernet com o cara, então Cabernet mais ainda. Aquele negócio dos vinhedos é bem interessante. Hoje em dia, nós temos quase tudo pé franco. A gente tem 6% dos vinhedos lá são injerto com pé americano. Por quê? Porque por alguma razão que a Laura ainda está estudando com o Alejandro e com o time do Catena Institute of Wine, né? Por que a gente tem 2 tipos de filoxera na Argentina hoje, ali, vivo, e eles não reagem, não atacam as videiras? A gente tem videiras velhas, centenárias, no vinhedo de Nicásia, da Angélica, o lote 18 da Angélica, com uma delícia, que é usado para o Nicolás Catena. E tem 2 tipos de filoxera lá,
tem feito um monte de estudo e não tem nenhuma reação. No vinhedo Adriana, que é um vinhedo relativamente novo, aí a gente teve que fazer plantação. Mas a Laura tinha ela trouxe uns 135 cortes da França no ano 95, quando ela começou com o Catena Institute of Wine. Pegou aqueles cortes, a gente chama de Catena Cuts, levou na Mendoza e vamos estudar esse negócio aqui. Ensaio e erro, trial and error. Vamos ver o que acontece. Vamos ver qual é a interação com o solo. Então, parte disso, a gente plantou no Adriana e a maioria aqui é franco. Sim, o pessoal que está assistindo, que de repente não tem a familiaridade com esse termo de pé franco, já deve ter... já deve ter ouvido falar da grande praga que quase dizimou os vinhedos da Europa no final do século XIX, a filoxera, que atacava as raízes. Depois dessa época, foi descoberto que a praga não atacava vinhedos de uvas americanas. Então, é comum na indústria do vinho, em todos os vinhedos, que se tenha um enxerto. Você usa a raiz da vitis americana e aqui o enxerto da vitis vinífera, para preservar isso tudo. Quando a gente fala em pé franco, significa que o vinhedo tem a sua raiz original. Ele tem uma certa reação, uma proteção natural e consegue se preservar. Hoje existem vinhos de altíssimo padrão ainda, de vinhedos pré-filoxera. Existem muitos vinhos caríssimos de pé franco. O vinho mais caro do ano passado vendido no mundo foi um Bordeaux de pé franco. E Portugal tem algumas coisas em regiões mais secas, Mendoza também tem, exatamente Chile por conta do tem, clima, o Chile também tem. Então, quando virem essa inscrição pé franco, e muitas vezes a gente não acha isso no rótulo, alguns produtores colocam, outros não, significa isso, que são videiras que não tiveram sofrer o processo de enxerto. Claro, e é chave porque faz todo sentido, porque a filoxera é endêmica da América. Então, já elas estavam adaptadas à filoxera. E além disso, é chave aquela injerto, fala em português, né? Enxerto. Porque a filoxera, ela é tão filha da mãe que ela come pela raiz. Então chega uma hora que a planta pode estar doente e você não está percebendo, porque por baixo que ela come, morde, como que morde todo o interior. Catanduva, né? Catanduva é foda. Tá até falando com o meu sotaque hoje, Kendi. Eu me adapto. Ou te aclimatas ou te mata o clima, Kelly. É isso aí. E aí ela morde e chega um monte de outros micro-organismos a morder. A videira mata ela rapidinho. Então é chave enxerto. Aí, mas é isso. É isso. Isso aí. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. O que você tá bebendo aí? Eu tô bebendo Angélica Deixa eu ver se dá. Angélica Malbec. Boa. Eu tô de Catena Alta, Malbec 2016. É um blend de vinhedos aqui também, né? Kelly, todos os nossos vinhos, todos eles são blends, no mínimo, de vinhedos. No mínimo. Incrível. Aqui tem uma parte do Angélica, lote 18, esse que você falou. Do La Pirâmide, do Nicásia, do Adriana e do Angélica Sul também. Um corte de quatro vinhedos. Muito interessante um vinho com bastante longevidade. Eu abri há algum tempo aqui, não decantei, preferi deixar ele se movimentar na taça. Tá incrível, mudando muito, mas com taninos já muito aveludados, muito macios, mas com uma acidez lá em cima, perfeito para guarda mesmo. Muito legal. Muita longevidade, bem longevos. A maioria dos nossos vinhos... Saúde! Cheers. Saúde! Cheers. São bem longevos mesmo. Então, vamos lá. Quando você está falando do... não, desculpa, você ia perguntar outra coisa aqui. Pode perguntar. Não, e qual que é o percentual de Malbec hoje entre os vinhedos da Catena? Geral, nós temos... porcentual da vinícola, não lembro. Eu sei que no país nós temos 33 mil, quase 34 mil hectares plantadas de Malbec, a número 1 hoje, que não era a número 1. Até uns 15 anos era a Bonarda, na verdade. Já a Bonarda tem uns 20 mil hectares. Depois a Cabernet tem uns 15 mil, é como o top 3.
É. Para nós, dentro dos nossos 6 vinhedos, com certeza a maioria é Malbec, com certeza absoluta, parecido na proporção do país, mas não tem um número certinho. Mas Malbec é 70% da nossa produção é Malbec, com certeza. O resto é Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Bonarda. E a gente sabe que a Malbec principalmente aqui no Brasil, ela é a queridinha. Eu até brinco com os meus alunos, porque eles falam, você não gosta de Malbec? Eu falo, eu gosto, só que eu já tomei muito. E a gente tem, até por obrigação profissional, que provar outros vinhos. Então, eu não bebo com tanta frequência quanto as pessoas normalmente tomam. Porque é realmente a uva favorita do brasileiro, isso é fato. Não tem quem não goste de Malbec, enfim, quando você fala de um vinho, a pessoa fala, Malbec, é a primeira... Ao que você deve esse sucesso da Malbec no Brasil? O que você acha que ela tem de tão especial, que as pessoas gostam daqui? E qual já que você cuida de outros mercados, existe essa paixão também nos outros países com a Malbec, como a gente tem aqui? Então, vou te falar, na minha percepção, vendo o comportamento do consumidor, eu acho que a Malbec, ela tem uma coisa de entrada que é muito legal. Você pode beber, consumir ele jovem, e ele é uma delícia, muita fruta, é aquela coisa, um vinho divertido de beber, um vinho chato, não cansa. E um vinho Malbec com idade, com passo em madeira, em barrica, ele evoluciona incrivelmente bem. Tirando isso, você bebendo ele 100% varietal, ele é ótimo. Você misturando ele numa ensamblagem, também é ótimo. Então, Malbec é uma uva tinta muito versátil, na verdade. Acho que por isso muitas pessoas gostam. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu adoro Cabernet Sauvignon, sou fã de Cabernet Sauvignon. Mas eu não bebo Cabernet Sauvignon jovem, é muito estranho. Eu preciso, no mínimo, 1 ano de carvalho, porque eu acho, e é ruim fazer generalização, mas eu acho que é difícil eu ficar apaixonado de um Cabernet que é muito jovencito, porque eu acho too much. Acontece muito com o Carmener, para mim, por exemplo. Eu acho que Malbec, por aquela versatilidade, é isso. Número 2... Tem para todos os gostos, né? Ela atende todos os gostos. Número 2, eu acho também que ela tem um residual de fruta e de açúcar que latino adora. Brasileiro adora um brigadeiro. Caribenho adora. Uma compotinha. Uma compotinha, uma geleia. A gente adora, a gente já está acostumado com isso. Uma jabuticaba, sei lá. Então, aquela estrutura misturada com essas notas de ameixa, de fruto doce, apaixona. E na Europa é um caso meio que contrário. O cara enxerga como que, nossa, é exótico, porque a gente não tem uma uva assim. Então, de lá, a pessoa enxerga como exótico, e daqui a pessoa enxerga como nosso, porque é parecido com o nosso paladar. Então, acho que isso são umas duas dimensões do consumidor. E o trabalho que tem feito a Argentina com Malbec, Wines of Argentina, as vinícolas, além da catena. Admirável, Pelo amor de Deus, é admirável desde o dia 1. Com muito erro, com muito perrengue, como a gente fala, porque a Argentina tem uma economia muito pesada, você sabe como que é. Então, acho que esses são 3 fatores importantes. Kendi, vamos responder umas perguntas do pessoal aí, senão eu vou me perder aqui, depois a gente continua nos meus tópicos aqui. O pessoal está perguntando uma outra sugestão de harmonização que não churrasco para Malbec. Amém. Todo mundo que fala do vinho no Brasil, vai com churrasco. Rapaz, churrasco. Parece que todo mundo faz churrasco todo dia. Fala sério, todo mundo faz churrasco. E qual é a outra? A outra é sobre as garrafas Magnum. A pessoa está perguntando por que envelhece mais. Isso a gente pode falar tecnicamente, por que envelhece melhor, né? Claro. E se existem experiências com Alicante Bouschet, casta tintureira na Argentina, se você que sabe disso. Ok. Acho pouco provável, porque a Malbec é tão escura, né? E a Cabernet também, não sei. Mas enfim, então, pode ser que exista. Faz uns dias estive falando com o Alejandro precisamente de alguns experimentos. O que está acontecendo que nem a gente que trabalha está sabendo? O que vocês estão fazendo? Os caras têm projetos em Salta, em Patagônia, em La Pampa, em tudo quanto um canto na Argentina, e estão experimentando com uvas, nem falar, desde mediterrâneas, francesas, a tudo que... Joga uma uva, Sangiovese, qualquer coisa, de tudo. Então, o nosso time está em constante experimentação. Então, é muito provável que tenha experimentando. Agora, só para você ter uma ideia,
de qual que é o nível da experimentação na catena. Só para você dimensionar um pouquinho como que é. Ano 2012, desculpa. Alejandro Vigil, que é nosso enólogo hoje, ele não entrou como enólogo na vinícola, ele entrou no departamento de research, de pesquisa, né? Para fazer parte do Catena Institute of Wine, que fez a Laura, né? Com aqueles cortes da França e tal. O Alejandro, tem muita gente que não sabe, ele é especialista em solo. Ele é agrônomo, é enólogo, mas ele come pedra, literalmente. Não vi um cara que saiba mais de solo que o Alejandro. Então, na hora que ele entrou, ele ficou uns 4 anos no instituto, e aí ele viram as faculdades que ele tinha para fazer vinho, e ele depois virou enólogo, mas ainda super conectado com o tema do solo e tal. Na época que ele saiu do instituto Catena para virar enólogo, a gente estava fazendo, Kelly, umas 250 microvinificações por ano de experimentação só. Negócio que não saía para o nível comercial, era pequenas vinificações. Tá? 2008, sabe quantas microvinificações por ano estava fazendo a Catena? 2.000. Nossa. De 250 para 2.000. Então, nosso time está sempre experimentando, brincando com uva daquele jeito. Você fez uma pergunta, desculpa, Kelly. A harmonização, uma sugestão para quem não vai comer churrasco com Malbec. E você fez outra que esqueci também. Da Magnum. Da Magnum, pronto. A Magnum é mais simples, né? Tem estudos que falam que quando o ratio, como fala ratio em português? A relação, a relação garrafa-vinho é maior o vinho que o vessel, o vinho envelhece melhor. Tem várias teorias nisso. A Kelly pode falar muito disso, porque ela manja bastante. No caso da harmonização, não me mata ninguém, eu não como muita carne. Eu como carne uma vez por semana, talvez nenhuma. Então, churrasco, tudo bem. Mas eu sou muito de massa, por exemplo. Então, massas que sejam principalmente com molho vermelho e gorduroso, como matriciana, bolonhesa, para mim vai muito bem. Ragu vai muito bem. Por quê? Tem essa coisa meio especiada, estruturada daquele molho com o vinho, e tem aquele verro dulçom que tem o Malbec, que ajuda a apaciguar um pouquinho aquela pimentinha. Para mim vai muito bem. Além disso, além de massa, eu sou louco com pato. Adoro pato. Porque eu acho uma carne que você não é frango, mas também não é boi. Eu adoro arroz de pato com Malbec. Adoro. Então, arroz de pato com Malbec. Eu acho que as especiarias que você usa no arroz de pato combinam muito bem com a compota do vinho. Enfim, eu acho que casa muito bem. E depende da preparação, se tem algumas ervas, vai com aquelas notas tomilho. bem Show. Fechou. Então, dando fome na galera. Não, eu almocei faz pouquinho, então tranquila. Mais uma coisa. Sobre a garrafa, existem estudos que mostram, na verdade, e é meio questão de física isso, a garrafa tem o mesmo tamanho de gargalo numa Magnum do que numa Standard, uma de 750 ml. Então, eu tenho a mesma quantidade de oxigênio que fica ali para o dobro de vinho. Então, esse envelhecimento é muito mais lento, e daí ela envelhece com mais cuidado, realmente dura mais tempo o vinho. E existem outras questões também, tem vários estudos a respeito disso, mas isso também é muito aplicado a garrafas de espumante. Sempre que for investir num bom espumante de método tradicional, prefiram as Magnums, né? Porque ele já trabalhou com champanhe e sabe bem disso. Outra pergunta que o pessoal fez, bom, da Alicante você já respondeu, que pode ter bastante. Estão perguntando qual o nosso corte favorito de Malbec. Eu gosto muito do Angélica Zapata, acho um vinho incrível também. Calma, cadê a garrafa? Esse é o meu corte favorito do Malbec no mundo. Todo mundo sabe, todo mundo que me conhece. Catena Zapata Nicolás. 100%. Porque ele é mais Cabernet do que Malbec. Adoro. Estão perguntando qual é a localização da Catena. É Mendoza mesmo, mas me explica certinho. A Argentina é meio difícil, por várias ações. Quando a gente pensa na Espanha, é como fácil. O pessoal fala assim, mas o que é da Espanha? É Ribera, é Rueda, é Rioja, é Priorato? É como intuitivo. Você fala França, o cara fala, mas onde? Ródano, Bordeaux, fácil.
Você fala Argentina e tipo Mendoza, foi. Mas dentro da Mendoza, da província da Mendoza, tem um universo de micro-regiões, de comunidades pequenininhas que dão um vinho muito legal e de sub-regiões que fazem muita diferença. Vou te dar um exemplo que eu acho que o melhor exemplo, o yin e yang, é Luján de Cuyo versus Uco Valley. Luján de Cuyo, aquela zona tradicional, um dos primeiros vinhedos tiveram lá, Maipú, aquela região, é muito cabernet, muito solo arcilhoso, muito solo parecido com Medoc, aquele solo profundo. Então você tem uns vinhos, é um pouco mais baixo também, né? Então você tem uns vinhos lá que são power, potência, aquela coisa... Álcool, muita fruta Álcool e álcool. alto, açúcar alta. Você vai para Uco Valley, bem mais coladinho do... Deixa eu ver, hacia o oeste, né? Bem mais coladinho da Cordilheira dos Andes. E lá você tem aquela altura, aquele solo que já não é arcilhoso, lá você tem aquelas pedras, aquelas como grave, né? Aquela grava. Isso. E você tem uns vinhos que são com muito drenagem, que não aguentam água, que não retém nada de água, que é muito mais alto do que Luján, e dá uns vinhos com muita característica mineral e de acidez alta. Um perfil totalmente diferente. Então, se você falar que o Malbec da Mendoza é tudo igual, é injusto. Sim. O Malbec de Luján tem nada a ver com o Malbec de Uco Valley, de Tupungato, de Gualtajari. E até esses blends de vinhedos são muito interessantes por isso, né? Você traz características muito distintas que equilibram muito o vinho. Aqui o que eu tô tomando tem 13,5, a gente encontra Malbecs a 16, enfim. Tem Malbec de todo tipo e tem muita coisa para explorar dentro desses vinhos. O que eu sempre falo é que a gente não precisa nunca ficar no mesmo vinho. Exatamente porque aquele único perfil até de produtor pode trazer para você uma acomodação que não cabe no mundo dos vinhos. O pessoal mandou eu mandar um alô para Catanduva. Oi, Catanduva. Catanduva! Yes! O Ken já achava que a cidade, como é que você falava? Catapora. Mas tem nome de doença. Como Catanquinha? Como que é? Catanduva. Gente, eu brincando. Depois vamos fazer uma história nossa daqui. Só depois o pessoal beber, Ken. Aquela história do sul da França que eu vou fazer. Eu ia até perguntar uma coisa que eu acho que já foi respondida aqui. A Malbec da Argentina é mais um reflexo do terroir ou um reflexo de técnicas de viticultura? Dentro da Catena é um conjunto, né? Então, o que você está falando, a pesquisa não para. Conjunto de sonificação. Sabe aquela ideia de terroir além do solo, né? Também a influência do solo. Sim. E a técnica, com certeza, absoluta. Obrigada, Camilo Puxa-Saco. Tá falando que eu sou demais. Camilo. Meu parente, gente. Eu pago minha família para vir falar mais de mim. Tem um pessoal de Portugal, bem-vindo. Oi, Arapongas. Aí, ó, pessoal. Oi, cidade perto de Londrina. Tem grandes amigos do Brasil que estão conectados também. Ricardo, grande abraço. Amigo do treino. Estão perguntando a localização da Catena. Depende muito dos vinhedos, né? Tem vinhedos de toda... Não. Pode falar. Voltando, desculpa, é que eu não acabei de te responder. O coração da vinícola fica em Agrelo, né? Luján. Lá onde a gente tem aquela famosa pirâmide, né? Que todo mundo conhece. Lá fica o coração da vinícola. Se você vai visitar lá, ela fica uns, 30 minutinhos da cidade, 25 minutinhos pertinho, da cidade. E lá a gente tem o coração da vinícola, então todo mundo que visita não vai visitar a Adriana lá em Tupungato. Lá não tem nada. Lá na Adriana é só Adriana. Tem uma torre muito linda, mas visitar lá é um pouquinho mais complicado. E você sente aquela coisa como que o ar está faltando. Então não está apto para a hospitalidade. Agora, lá a pirâmide em Agrelo é onde você visita, faz o tour e experimenta os vinhos. Mas os vinhedos têm até quase 1.900 metros, né? Dentro das propriedades da Catena. Em Adriana, não, 5.000 Adriana, 1.450. 1.450, 5.000 Anotei no meu tablet. Yeah. Old school. Meu tablet já está conhecido das lives, meu caderno. Análogo. Show de bola. 1.450. Em Salta que a gente chega a 1.900, né? Abraço para Ribeirão Preto, Portugal, Maringá. Ribeirão Preto, adoro. Nossa, eu quero ir para Ribeirão Preto. Meu Deus do céu.
Ok, e quais são as linhas? Quantos perfis de Malbec a Catena faz hoje? Olha, o mais legal é que a gente, no Brasil, tem a grande maioria... Não, que grande maioria? A gente tem um portfólio todo da Catena que existe no Brasil. Então, aqui na Colômbia, por exemplo, eu estou na desvantagem que eu aqui não tenho todo da Catena. Mas vocês vão ver no Brasil uma linha como Catena Alta versus uma linha como Angélica. Eu tô com... O que eu tenho aqui? Ah, eu tô com o Cabernet Franc, por exemplo, da Angélica. E eu tô com uma altinha aqui que eu matei faz pouquinho. Angélica versus Alta. A explicação simples, rápida, que eu sempre dou é a seguinte. Catena Alta é uma versão mais explosiva, mais expressiva, mais intensa, maior aroma, maior tudo. É como... É o Angélica mais over. O Angélica é videiras mais velhas, mais aveludado, talvez um pouquinho mais austero na nariz, talvez mais... Não quero falar mais elegante, porque os dois são elegantes, mas talvez na Angélica você vai achar mais fineza, e no Catena Alta você vai achar aquela coisa de chegar chegando, como a gente fala no Brasil. Então, esse é o perfil. Qual melhor ou pior? Nenhum dos dois, porque o nível de qualidade dos dois é o mesmo. A quantidade de carvalho nos dois é a mesma, 18 meses de carvalho, com aquela mistura de um pouquinho de novo, um pouquinho de velho, primeiro uso, segundo uso. O que vai definir qual dos dois que você vai gostar vai ser teu perfil de consumo, né? O que você gosta, aquelas coisas que são bem mais íntimas. No caso do DV Catena, aí o mundo se separa, porque DV é uma coisa louca, porque são vinhos bi-vinhedo, bi-terroir. Você vai ver aqueles que é Malbec, Chardonnay, Chardonnay. No caso, por exemplo, do Chardonnay, Chardonnay, que eu adoro, infelizmente não tenho aqui na Colômbia, só tem lá no Brasil, porque ele foi um vinho feito originalmente para o mercado doméstico da Argentina. O brasileiro pediu, a gente vendeu para o Brasil, mas a gente não vende em nenhum outro lugar do mundo. E os vinhos estão na Mistral, né? São Yes, importados pela Mistral, importante lembrar. Yes. Aqui para a galera do Paraná, na Século Adega está com preço especial até sábado com a linha da Catena. Yes. E eles têm, Kelly, um Chardonnay na linha DV, que chama-se DV por Domingo Vicente, não, filho do que ele é 50% de um Chardonnay da Grelo com 50% de um Chardonnay de Villa Bastias, um vinhedo que a gente chama de Vinhedo Domingo. O que você tem ali? Você tem um Dom Perignon em uma garrafa de vinho. Yin e Yang, você tem um Chardonnay de Agrelo, que é abacaxi, pêssego, fruta madura, intensa, power, com um Chardonnay de Villa Bastias de Domingo, que é nada a ver. Mineral, cítrico, fineza, lemongrass, aquela coisa que bate de frente e dá uns vinhos mágicos. Sim. Então, acho que se você quiser experimentar como influenciam dois vinhedos num vinho, DV é a linha. O Chardonnay. Estão perguntando qual foi a melhor safra de Malbec dos últimos tempos, você sabe? Ufa, a gente ganhou 100 pontos, Robert Parker. Primeiro vinho do América do Sul a ganhar aqueles 100 pontos, com Riverstones 2016. Filete, um vinho que é feito em 5 hectares de solo. Mas eu já perguntei para Laura Catena, para Alejandro Vigil, quais são suas preferidas, além dos prêmios, além de tudo isso. E Alejandro fala 99, de Nicolás, por exemplo, no caso. Laura fala 2006. Eles têm seus preferidos pessoalmente. Mas Riverstones 2016 é filé. O Estiba Reservado, o pessoal está perguntando aqui qual que é a diferença dele. Belo vinho, um projeto pessoal do Nicolás. Não, tá tranquilo aqui. Ah, tá bom. A minha parou um pouquinho, mas já voltou. Deu como o Estiba, ele é projeto do Nicolás, ele começou a primeira safra no ano 90. Ele faz todos os anos, na verdade, só pulou uma safra que acho que foi 2000 alguma coisa, 2000 cedo. Pularam porque não tinha as condições, mas um vinho que é feito todos os anos. Ele é feito de um jeito bem bordolés. Tem algumas safras que é 100% Cabernet, mas tem outras como a 2003, acho que tem um pouquinho de Petit Verdot, um pouquinho de Cabernet Franc, 24 meses de Carvalho, é Bordeaux mesmo, é 100% Bordeaux. Ele não aparece disponível em todos os mercados, mas
Brasil tem. A Mistral tem Boa. algumas. É interessante isso, né? Na Mistral tem praticamente todos os vinhos, né? Mistral é E, Brasil, o mercado-chave para nós. Tudo que nós temos, nem que seja pouquinho, a gente sempre aloca uma quantidade para o Brasil, com certeza. e me fala uma coisa, qual é o vinho de entrada da Catena Zapata? O pessoal perguntou qual que é o Malbec mais leve, mais fácil de tomar, com melhor custo-benefício? Catena Malbec. Catena Malbec, também conhecido como Cateninha no Brasil. Eles chamam de Cateninha, não sei se você sabia. Porque tem Sim. tanto Catena. Qual o Cateninha? Catena clássico, Catena Malbec. Esse vinho, nós definimos ele como um Malbec de sede. Um Malbec para beber de boa, relaxado. Mas ele tem 12 meses de carvalho, Kelly. Não dá Uhum. para perceber tanto carvalho nele, porque tem aquela mistura não só dos vinhedos, mas também do... Como chama? Do carvalho. Carvalho novo, pouquinho só. Primeiro uso, segundo uso. Um carvalho bem integrado e é nosso vinho de entrada. É dia a dia. Eu gosto muito do Cabernet Sauvignon dele também. Estão perguntando do Álamos. Então, Alamos, a gente vê ele como uma marca além da Catena. Por isso que você vê que chama Alamos The Wines of Catena. Bebê? Nena? You got it? Okay. Sorry. A minha mãe tá ligando, isso não é normal. Mas tudo bem. Já mandei mensagem para ela. O Alamos é uma marca diferente para nós, né? Uma marca à parte, por isso chama Alamos The Wines of Catena. E é um vinho que ele está no nível de qualidade e de estilo por baixo da Catena. É bem mais easy drinking, como falam os americanos. Uhum. Para nós, talvez, que somos um pouquinho mais alcoólatra profissional, talvez a gente deveria começar no Cateninha, porque tem aquela estrutura que a gente procura, mas o Alamos é muito bom também. O pessoal está falando aqui dos vinhedos de altitude, dos blends. O Catena Alta aqui, pessoal, tem o vinhedo Angélica, 920 metros, o La Pirâmide, 950, o Nicásia, 1095, o Adriana, 1450 e o Angélica Sul, 1100 metros. E é o estilo, é o vinho que eu estou tomando aqui, que caso alguém não tenha visto, o Catena Alta, e extremamente ácido, ácido no sentido bom, obviamente, de ter essa estrutura, essa refrescância. Taninos muito macios, um vinho que dá para tomar agora e que dá para envelhecer muito bem. Então, a altitude traz essa elegância e, ao passo que o Kendi, como explicou no começo, da exposição solar desses vinhedos mais altos, que traz esse domínio sobre o tanino, esse amadurecimento pleno da casta. Então, esse equilíbrio perfeito de um vinho que vai envelhecer muito bem. Esse aí mesmo. Você vê isso, o Kelly que fala Historic Rose ali? Uhum. Vou te falar por que é. Ele não é só uma mistura, uma ensamblagem de vinhedos. Ele é uma ensamblagem de lotes dentro daqueles vinhedos. De linhas, né? Uhum. E de videiras dentro daqueles. É um negócio absurdo. Foi um conceito do Nicolás Catena, faz uns 30 anos. E ele selecionou umas videiras dentro desses lotes, dentro daqueles vinhedos, especificamente para fazer a linha alta. Uhum. Então, os nossos enólogos hoje, você pergunta para ele, cara, fala do conceito de alto. Fala assim, cara, é o seguinte, o Dr. Nicolás Catena criou esse conceito faz, 40, 30 anos? A gente só acompanha. A gente acompanha o vinho no caminho dela. A gente não mexe. É isso aí. A gente só guia, meio que encamina o resultado final. Mas é muito interessante porque é um sistema que é muito respeitado na Catena e até hoje é o mesmo sistema que desenhou Nicolás Catena para essa linha específica. Certo, bacana. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Como é que a gente tem visto... estou perguntando aqui, qual o melhor terroir mendocino para Malbec, na sua opinião? Tem que ser Uco, cara. Tem que ser Gualtallari. Porque, falar melhor ou pior, o negócio é horroroso. Não dá, porque melhor para quem? Mas, os estudos que a gente tem feito e o resultado no vinho final dá que os Malbec que a gente faz em Gualtallari, naquele solo, gente, tem nada a ver com nenhum Malbec da Argentina. Pronto, é isso. Então, para nós, essa é a nossa maior expressão do Malbec. O vinhedo Adriana, em Gualtallari, Tupungato, Uco Vale do Uco. E foi o vinho que
dos vinhos daquele terroir, daquela parcela, foi que deu 100 pontos para a gente. Então, tem que ser isso. Certo, certo. Tem que ser. E a gente vê cada vez mais o pessoal falando de menor uso de barrica de carvalho, ou usando barricas de segundo e terceiro uso. A Catena vem trabalhando com isso, com recipientes diferentes também, com tinarras, com ovos de concreto. Como isso tem evoluído nos vinhos? Ao nível experimental, tem ovos, tem um monte de coisa. A gente tem o Catena Institute of Wine, que aí acontece de tudo. No nível comercial, a gente continua com aquele estilo bordolês, barrica de 225 litros, bem tradicional nesse sentido. Só o que tem mudado muito, e acho que um negócio que tem mudado no mundo tudo, é aquela influência da madeira, que a gente faz. Você fala com os enólogos, a Alejandra, por exemplo, fala assim, eu jogava um monte de madeira nos vinhos faz uns 15 anos, agora eu estou me arrependendo. Que agora ele coloca menos madeira, ou tem um protocolo diferente para adicionar madeira. As idades, aquela coisa. Então, você lembra os vinhos, Kelly, os vinhos que a gente experimentou, por exemplo, me aconteceu muito com outras vinícolas, falando como consumidor, que a gente falava assim, nossa, abri um 1992, vi um vinho X, chileno, o argentino, e tava ótimo, e abri ontem. Of course, que tava ótimo, se o negócio tinha 3 anos de carvalho, tem que estar ótimo. Tinha muito daquela coisa. Agora isso está mudando muito. É mais preservar a acidez para dar longevidade e fazer uma madeira integrada elegante. É a tendência global, eu acho, na verdade. No mercado não tem nada ainda em ovos de concreto, então? No mercado não. Temos um projeto natural que chama La Marquigiana, que não existe no Brasil. Na verdade, não tem saído da... Acho que tem em algum mercado da Europa. Acho que em Londres chegou alguma coisa, mas pequeniníssimo. Que são os projetos que estão fazendo com 3 uvas. Bonarda, Criolla Chica e mais uma, que não lembro. 3 vinhos só, projetinho pequenininho. E eles estão experimentando muito ali, mas ainda não está num nível comercial importante. Só que não, esses são vinhos 100% naturais, né? Sem adição de sulfito e tal. Mas, no caso da sustentabilidade, a gente é muito forte em sustentabilidade. A Catena criou um protocolo de sustentabilidade, compartilhou com universidades, fez com parceria com universidades como a Universidade de Faculdade de UCO, lá na Argentina, e compartilhou na região. Então, sustentabilidade, a gente é muito focado nisso. A Laura acredita muito nisso, mas natural só aquele projeto pequenininho. E os vinhos estão cada vez menos interventivos, né? Eu vi que esse Catena Alta é elaborado com leveduras indígenas. A maioria dos produtos tem seguido essa linha também? Tem, só que eu tive uma conversa muito interessante na Mendoza, dezembro passado, com um dos nossos enólogos, Fernando Buscema, Alejandro Vigil estava ali também, e o time de pesquisa. Quando a gente fala de intervenção, Kelly, acho que tem um negócio semântico aí que é bom como esclarecer. O nosso enólogo fala assim, cara, se a gente chegou e plantou videiras, já é intervenção, já é intervencionista. Já o ser humano está estragando tudo, já, de entrada, acabou a conversa. O resto é apenas a gente tentar ter um menor impacto nocivo, negativo, mas já a gente está intervenindo. Já somos invasores de um ambiente natural. Quando eu falo esse negócio, eu fiquei, putz. Não intervenção é um conceito muito amplo, né? É muito amplo. Isso delimitar. Claro, mas com certeza, o que você fala, Kelly, o nosso time fala assim, o vinho é o solo e a gente guia. E o microclima, a gente guia isso com o conhecimento e a pesquisa que a gente fez. Então, se tem, de fato, uma menor intervenção em vinificação, talvez, para a produção do vinho. Total. Certo. As fermentações são separadas, né? Nesses casos, nesses blends. Tem muita confermentação. Muita. Na confermentação na Catena é muito importante. Quase não é falado, mas nós temos um cara que é o Ernesto Barda, que é um dos nossos enólogos há 50 anos, ele não é tão velho, há muitos anos. E o Ernesto, ele tem muita confermentação. Nosso Cabernet Franco fermenta com Cabernet Sauvignon. Nosso Syrah fermenta com Viognier. Syrah com Viognier, lembra? Tem muita confermentação, porque
para nós, a filosofia da cofermentação é a seguinte: você cofermenta, você tem 3 tipos de atividade. Tem uma troca biológica, uma troca física e uma troca em qualidades. Então, o que acontece na mágica da cofermentação traspassa para o vinho de um jeito incrível. Você consegue atingir nuances ou detalhes que não consegue no blend. Consegue, então, os caras são super expertos em co-fermenting. Muito. Perguntaram aqui, o ano passado Mendoza foi atingida por uma geada que prejudicou bastante a safra, né? Esses vinhos de 2019, o que você pode falar a respeito? Isso foi uma informação que o próprio Alejandro Vigil passou para uma pessoa que está aqui na sala. Alejandro falou que 2019 foi além disso, foi uma super safra, pelo menos para nós. Graças a Deus, 2020 também. Nós sofremos no sentido de produção, não foi uma tragédia para nós, na verdade. E 2020, que a gente estava muito estressado por esse negócio tudo do coronavírus e tal, a gente estava pensando, nossa, no vinho que a gente vai beber no 2021 e 2022, Alejandro falou que foi uma super, não sei se super, foi uma vendimia bem particular, porque foi quente e seca durante todo o ano. Então, a gente conseguiu muito power das uvas. Então, ele vai ter que fazer um trabalho na vinificação interessante, mas ele me falou que tem muito potencial para trabalhar, porque foi quente e seco no ano quase tudo. Estão perguntando aqui da questão do sulfito, se há uma preocupação em diminuição do uso também. Até agora não escutei nada, parece que não. Nós começamos a usar, a praticar sulfitos na época que a Argentina começou a praticar sulfitos, 1200. Não tem nenhuma preocupação, nenhum projeto que eu saiba com sulfito na hora. Estou perguntando do vinho de fazer vinho ao estilo talha, mas na verdade ele já falou que existem projetos experimentais, mas nada no mercado ainda em ovos, em tinarras. Muita uva, sim. Certo, vamos lá então. Deixa eu ver o que está faltando eu perguntar. Uma pessoa perguntou aqui, você prefere Chardonnay, é um inimigo ou catena? Quem foi que perguntou? Vai arrumar emprego para mim? Que eu seja demitido? Qual é a intenção da pergunta? Eu senti maldade, viu? Senti muita maldade. Sempre catena, cara. Eu trabalho na catena, que é uma coisa até engraçada que ele pergunte, porque Alejandro tem sua vinícola com a Adriana e a Laura e o Nicolás têm seu projeto. Então, não acabou o vinho, Marcelo. Tem vinho aqui. O que tá falando que acabou? Então, resposta, catena. Pode continuar aqui. Deixa eu lembrar agora que até desconcentrei depois dessa resposta. Uma coisa que eu queria perguntar para você. Alt Malbec, mas se fala muito hoje na Cabernet Franc Argentina. O que você tem a falar? Mais uma vez, eu vou estourar o tempo da live, gente. Vocês não abandonem. Falta menos de 2 minutos para acabar. Caraca! A gente fala muito, Ken. E, enfim, se passar, aí cai, a gente volta todo mundo e continua o papo. Certo? Isso. Beleza. Então, Cabernet Franc, o que você tem para falar? Que eu acho que é uma uva que tem crescido muito, realmente, em notoriedade na Argentina. Muito. Começou como uma moda, né? Nossa, Cabernet Franc. Agora, Cabernet Franc é uma realidade. Um dos grandes prêmios do Alejandro Vigil com Cabernet Franc. É uma uva que ele, pessoalmente, adora, cautiva muito ela. Laura Catena gosta do Cabernet Franc, mas ele é mais do Malbec e do Pinot. Bem mais, mas gosta do Cabernet Franc, com certeza. Passou de ser uma uva de ensamblagem, de corte, para fazer uma uva protagônica. E acho que um dos mais recentes Angélica que a gente lançou no mercado foi mesmo o Cabernet Franc. Não faz muito tempo, na verdade. Faz uns anos que a gente lançou a Angélica Cabernet Franc, uma linha que já existia. Então, a Cabernet Franc é uma realidade. A gente está experimentando muito em diferentes sub-regiões da Mendoza. E tem uma região em particular que eu adoro para Cabernet Franc, que é São Carlos. O Cabernet Franc que a gente está fazendo lá é uma delícia. Ele tem um perfil muito mais floral, muito mais aromático. E até agora eu tenho experimentado vinhos da catena que a gente fez vinhos jovens, né? 12 meses de carvalho no máximo, tipo nível cateninha, que é uma delícia Cabernet Franc. Eu tomara ter no Brasil daqui a pouco. Essa linha ainda não existe no Brasil, pelo menos do Catena Appellations, mas no dia que chegar lá eu vou te avisar para a gente quebrar umas garrafas. Isso aí, eu vou encerrar, que faltam 10 segundos e vou abrir a outra.
Coach Aí- Roti. Coach Roti. Ah, não! Cenas do próximo capítulo. A gente conta, vai.